In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos, caríssimos, na quarta-feira na segunda-feira da Septuagésima, celebrando então São Tito, porque estamos depois da Septuagésima, que não se diz mais o Aleluia, se diz o Tractus em vez do Aleluia. É por isso. Tito, vejam, que lindo, o discípulo de Paulo, e exerceu episcopado em vários lugares, na verdade. Por isso se diz na oração que ele seguia a vida apostólica, porque uma das características dos apóstolos é essa contínua mudança de um lugar para o outro, para pregar o evangelho em toda parte, não se estabelecer, se fixar num lugar. Na verdade, de bispo e de presbítero, o que se espera, na tradição da igreja, isso depois foi sendo sentido, pelo contrário, é conservar-se num lugar. O bispo, o presbítero, é realmente esposo da sua comunidade. E então ele não sai dali mais, fica ali, como esposo fiel. Mas Tito já tinha essa característica de apostólica, de mudar de lugar. Mas o belo mesmo é a gente perceber a apostolicidade da igreja. Isso que é o belo. Os apóstolos foram criando, como já dissemos, igrejas em várias partes onde passavam. E ali constituíram essas igrejas hierarquicamente, colocando bispos, presbíteros sobre elas. E a igreja se espalhava pelo mundo dessa forma, não de forma desorganizada. Não também simplesmente passavam lá, pregavam um dia e no outro saiu. Paulo, às vezes, ficava 2 anos no mesmo lugar para bem constituir a igreja, para bem pregar e constituir a igreja. Então, não é assim que fosse feito num dia, numa pregação. Mas deixava a igreja solidamente formada, com gente já provada na sagrada religião, e presbíteros e bispo constituídos para aquela comunidade ser, de fato, ter a sua hierarquia. Então, isso que é o belo, a gente poder perceber que essa tradição apostólica foi conservada na igreja. Quando nós dizemos que a nossa fé é apostólica, é por causa disto, porque ela vem dos apóstolos, conservou-se a fé dos apóstolos. A fé confirmada por Nosso Senhor nos apóstolos foi passada e transmitida fielmente, e toda a nossa luta é esta: conservar, confirmar, não admitir distorção. Não é uma outra igreja, não é outra fé, mas é a igreja e a fé apostólicas. Esta que nós queremos conservar. E nada deve mudar isto. Nem o tempo, nem os lugares. Nada muda isto. Passam-se os séculos e nós queremos nos identificar com a fé dos apóstolos. Aquela fé que Jesus suscitou neles. Muda-se o lugar, é aqui ou acolá, no mundo inteiro. A mesma fé, a mesma profissão de fé. E é isto que é de veras importante. Hoje tudo isso está tão diminuído, né, queridos? Esse tal de ecumenismo. E agora se fala de ecumenismo com qualquer religião, nem precisa ser cristão, nem precisa ser católica, cristã, né? Ecumenismo com qualquer religião, com qualquer Deus, até com os demônios, credo que é isso. Não? Imagina ecumenismo com religiões satânicas. Então, isso é uma coisa incompreensível.
algo que não. O termo correto com as outras religiões é diálogo interreligioso. É assim que no Concílio do Vaticano II nós aprendemos. Então, e não o ecumenismo. O fato é que hoje, na prática, sobretudo com esse antipapa, o Francisco agora, que não quer que ninguém seja evangelizado, tudo é proselitismo para ele. Anunciar a igreja como a única fé verdadeira, aquela única que vem de Cristo, isso é proselitismo para este ímpio. Então, vejam, queridos, agora nessa última viagem apostólica que Francisco fez à África, ele acabou de voltar, que fez à África, ele não foi sozinho, ele convidou o primasa de Canterbury, enfim, e um outro arcebispo de uma outra religião aí. E ele chama uma viagem ecumênica. É assim. Isso agora deve pegar na tradição. Cada vez que ele sair, ele vai sair com aquela fileira de outras religiões junto com ele. É bem significativo isso. Né? Claro que lá ele encontra regiões onde há muitos muçulmanos. E logo estará, se já não carregou consigo, também desse tipo. Então ele incentiva o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Aliás, ele toma, como no Sudão do Sul, deu como exemplo de lugar onde a convivência pacífica. O Sudão do Sul é uma guerra só, uma violência ímpar. Né? Em todo caso, fala ele assim, de convivência entre as religiões. E que é o que ele quer a conversão, né? Quer realmente a boa convivência entre as religiões. Então, tudo, na verdade, vem a depreciar a fé católica, apostólica. Tudo vem a depreciar. Coloca a igreja e a sua fé a par e passo com qualquer outra religião. Né? E, enfim, né, acaba distorcendo a própria fé, a própria religião. O grande perigo é esse, por mais que na doutrina se conserve a pureza do pensamento, na prática não. Né? E Francisco tantas vezes tem insistido que não se dê bola mais para a doutrina, mas sim para a prática. Ele quer a prática, isso que lhe interessa, não mais a doutrina. Para ele a doutrina é algo que não condiz. Mas hoje, na festa de São Tito, nós nos firmamos justamente no contrário. Nesta igreja apostólica. Nela nós deitamos raízes. É ali que nós buscamos o alimento, né? O vigor da fé, da religião. Né? Levou o nosso santo aos 96 anos de idade. Né? Leva Doroteia ao martírio. Né? E deve levar-nos também agora no fim. Né? Não no fim da nossa idade, mas no retorno do Senhor. Este é o fim. Este é o fim de todos os fins. Como é importante que nosso Senhor, ao voltar, encontre comunidades católicas inteiras. Ou se lá tivéssemos também nós, até um bispo, né? Se lá tivéssemos, pelo menos um presbítero, né? Pelo menos eu estou aqui. Então, como é importante que nosso Senhor, ao voltar, encontre a igreja naquela afeição que ele deixou ela, né? Aquela fé, a fé apostólica. Essa é a nossa luta, esse é o nosso trabalho. Entreguemos-nos a ele, sempre e com renovado afinco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.